Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo Zolim, sou consultor na GRV Software. Vou apresentar um pouquinho para vocês sobre as nossas ferramentas de indústria 4.0, né? Então, você aí que é do segmento metal mecânico, né, trabalha em ferramentaria, usinagem, fabricante de máquina, automação industrial, caldeirarias, enfim, qualquer tipo de empresa nesse segmento metal mecânico com produção sob encomenda. Aí eu te faço uma pergunta. Você hoje sabe realmente quantas horas a sua máquina produz? E você sabe exatamente os reais motivos em que ela fica parada? Você sabe qual que é o custo da sua máquina parada hoje no chão de fábrica? Você tem confiabilidade nos dados que você possui hoje referente à produtividade da sua máquina? Então, as nossas ferramentas da GRV vai apresentar um pouquinho para vocês sobre essas questões. Vamos lá. Então, antes, apresentar um pouquinho sobre a GRV Software. Ela está há mais de 22 anos no segmento metal mecânico, trabalhando nesse mercado. Tá? Ela foi fundada em 2002, localizada em Vinhedo, São Paulo. Tá? Hoje a gente tem mais de 500 clientes em todo o Brasil. Tá? E a equipe é composta aí por mais de 100 colaboradores. Tá? Então a gente atende aí com ferramentas da indústria 4.0 e também com um software de gestão empresarial, né, ERP, focada totalmente nesse segmento metal mecânico. Então, se sua empresa não tiver um ERP para gerenciar aí tanto a parte administrativa como também a parte de produção, né, conectada às ferramentas da indústria 4.0, estamos à sua disposição. Então, segue meus dados para contato, caso vocês queiram conhecer mais, pode entrar em contato comigo através do celular, aí, do WhatsApp ou também do e-mail. Então vamos lá. Com as nossas ferramentas, né, é possível sensorizar e automatizar os apontamentos, né, de qualquer máquina, seja ela CNC ou convencionais. Tá? Então, se o seu parque industrial possui máquinas CNC, né, torno, fresa, simples usinagem, ou até mesmo aquelas máquinas convencionais, tá? Por exemplo, um torno, é possível sim sensorizá-la, ok? Então, tá aí um exemplo do nosso sensor, né, conectado nas máquinas e os dados que a gente vai conseguir obter e integrar ao sistema ERP, ok? Então, um exemplo do nosso sensor, a gente utiliza a tecnologia de transformador de corrente, né, que é esse conector TC, o azulzinho aí que está na tela, e também é possível fazer contato seco através do painel elétrico da máquina com o relé. Dependendo da máquina, dependendo da tecnologia, a gente usa aí diferentes opções de conectividade, ok? Então, vamos lá. Instalado o sensor na máquina, a gente vai começar a obter os dados. Se a máquina está trabalhando ou se a máquina está parada. Tá? Então, cada máquina a gente faz um tipo de calibração diferente. Tá? Então, o primeiro passo é fazer a calibração dos sensores com aquela máquina para fazer a identificação se ela está trabalhando ou parada. Esse trabalho é bem simples, bem rápido e aí em pouco tempo a gente vai estar já obtendo essas informações. Tá? Aqui é um dash de um parque industrial, algumas máquinas já sensorizadas, né? Ele mostra lá o percentual de produtividade da máquina no dia, né? E também uma linha do tempo ali, máquina trabalhando, máquina parada na última hora, tá? E aí no nosso painel, no nosso site, né, CNC Monitor, também você vai conseguir obter várias outras informações referente a cada máquina, ao grupo de máquina, ao turno. Então você vai ter ali vários indicadores para identificar a produtividade da sua fábrica, ok? E aí uma pergunta, né, que a gente faz: pelo que o seu cliente está disposto a pagar, né? Então esse gráfico aí, né, de disponibilidade da máquina, né? Então ele vai te mostrar lá o percentual de máquina produzindo, que é o que de fato agrega valor ao seu produto, ok? E o percentual ali de máquina parada. Só que o mais interessante é que a nossa ferramenta vai possibilitar o seu operador a fazer justificativa dessas paradas. Então o seu operador ele vai justificar o porquê que a máquina está parada. E a partir daí você vai ter esse gráfico identificando os maiores motivos de parada para a gente tomar uma ação em cima disso e diminuir esse tempo aí de desperdício
que é o tempo de não agregando valor, né? O seu cliente não está disposto a pagar essas horas de máquina parada, né? Então, quanto mais a sua máquina estiver produzindo, né, menor seu custo, maior seu lucro, né? Uma conta simples e lógica, ok? Então, aqui é um exemplo de um chão de fábrica equipado com as ferramentas da indústria 4.0, né? Então, a gente recomenda a utilização de tablets ou até mesmo um monitor e computador instalado ao lado das máquinas, tá? Televisão no seu parque industrial para vocês terem gestão à vista e monitoramento dessas máquinas. É muito importante os operadores já irem acostumando com essa tecnologia, né? Isso já passou de ser realidade hoje em dia. Então, as máquinas elas precisam estar conectadas, né, no seu ERP, ok? Então, vou explicar um pouquinho para vocês sobre o Connect IoT, tá? Então, o Connect IoT é uma ferramenta de apontamento automatizado, né? Então, através dos sensores, a nossa ferramenta ela abre o apontamento, né? E o seu operador ele vai apenas justificar se ela estiver produzindo, produzindo em quê, né? Em qual ordem de serviço. E se ela estiver parada, parada por quê? Né? Qual que é o motivo dessa parada? Então, hoje existem várias ferramentas de apontamento, né? Só que são apontamentos manuais. O operador ele tem que ir lá, startar o apontamento. Quando ele acabar, ele tem que ir lá pausar aquele apontamento. E se ele estiver parado, ele tem que ir lá abrir um apontamento de motivo de parada. E quando ele acabar, ele tem que voltar no terminal e fechar aquele apontamento de parada e abrir novamente o apontamento de produção. Só que esse vai e volta no coletor de dados, né, no apontamento, ele acaba esquecendo ou acaba perdendo um certo tempo nesse processo e os dados que você vai ter de máquina produzindo e máquina parada não são reais, porque o seu operador ele vai ter dificuldade de fazer essa abertura e esse encerramento de apontamento. Tá? Então, pensando nessa dificuldade, a GRV desenvolveu essa ferramenta do GRV Connect IoT, tá? Que através dos sensores, a própria ferramenta é quem vai abrir e fechar os apontamentos. O operador ele não precisa abrir e fechar o apontamento. O operador ele apenas vai justificar aquele apontamento. Então, se já estiver com o apontamento aberto, né, vai aparecer para ele lá verde, a máquina está trabalhando. O que ele vai ter que fazer é apenas informar a OP, a ordem de produção. Né? Então, ó, minha máquina está produzindo, está trabalhando, eu vou informar aqui em qual OP eu estou trabalhando. E o interessante é que ele vai informar uma única vez. A partir daí, toda vez que a máquina estiver trabalhando ou parada, automaticamente já vai ser registrada para aquela OP. Então, não tem que ficar indo e voltando toda vez para o terminal aí de apontamento. Ok? E depois, se a máquina estiver parada, ele vai lá justificar o motivo da parada. Tá? E tem várias configurações que a gente facilita esse processo. Por exemplo, né? Então, aquelas paradas curtas, até 1 minuto eu não quero que minha máquina considere parada. Né? Então, a gente consegue configurar a sua máquina de acordo com a sua particularidade. Então, por exemplo, a máquina parou ali só para o operador, de repente, fazer uma limpeza ali com ar ou tirar uma medida rápida da peça. E aí, com isso, ele ficou parado ali na máquina uns 30 segundos. Eu não quero que esses 30 segundos seja considerado parada. Né? Ele vai considerar a máquina trabalhando. Então, a gente configura isso para a máquina não mudar o status para parado e continua trabalhando. Aí vamos supor que ele ficou lá de 1 minuto a 3 minutos ou até 5 minutos parado por algum motivo. A gente consegue configurar também a sua máquina para que esses minutos, até 5 minutos, por exemplo, seja automaticamente justificado como micro parada. Né? Porque essas pequenas paradas de até 5 minutos, elas podem ser recorrentes. E aí não precisaria do seu operador estar toda hora justificando essas micro paradas. Então a nossa ferramenta já está configurada para automaticamente justificar isso como microparada. Aí a partir de 5 minutos a parada, aí sim o operador ele tem que justificar o real motivo do que aquela máquina está parada, ok? Então assim, vai ter poucas vezes que o seu operador vai interagir
com a ferramenta, né? Essa é a grande vantagem aí do Connect IoT, né? Pouca interação humana, né? Por isso que a gente fala que a gente tem 100% de credibilidade nas horas apontadas, porque se ela estiver desligada, eu estou monitorando ela como offline. Se ela estiver parada, eu estou monitorando ela como parada e o seu operador vai justificar o motivo. E se ela estiver produzindo, eu estou também monitorando, fazendo o apontamento já integrado com a ordem de produção. Então ela já vai mandar essas horas trabalhadas para o seu ERP, contabilizando horas realizadas no seu projeto, tá? E aí você tem 100% das horas monitoradas da sua máquina, ok? E o mais importante, com baixíssima interação humana, ok? Então aqui está um exemplo de algumas telas, né? O operador ele vai selecionar lá o nome dele, vai acessar aqui as máquinas que ele trabalha e aí ele vai para a próxima tela, que é essa tela aqui, né? Onde ele está logado na máquina, né? Então essa parte superior aqui já é a máquina, no caso que ela está parada, né? 9 segundos parado. Então a máquina aqui é centro de usinagem. E aí você vai ter aqui embaixo históricos de apontamento, né? Do que foi feito no dia. Tá? Então aqui embaixo é onde ele vai acabar justificando ali em qual OS ele trabalhou, em qual o motivo daquela parada, né? Algumas já vêm justificadas automaticamente, né? O que ele colocar aqui em cima como motivo de parada, ordem de produção, todos os apontamentos que estão sendo realizados naquela máquina automaticamente já vai com esse motivo ou com essa ordem de produção, então ele vai ter baixíssima aí interação humana, tá? Tudo isso é automatizado, ok? Também vai ter tempo de setup e você vai ter um monitoramento em tempo real da disponibilidade daquela máquina hoje comparado ao dia de ontem, né? E depois você vai ter vários dashboards, vários indicadores para fazer aí a sua gestão. Perfeito? Então aqui é outra tela do Connect IoT, onde você vai conseguir visualizar as suas ordens de produção. Tá? Essas ordens ela já vêm do seu sistema ERP. Tá? Então caso você esteja utilizando o ERP CPS, né, que é o ERP aí da GRV Software, ele já vai trazer aí, então, as ordens de serviços do CPS. Caso você tenha um outro ERP, é possível sim fazer a integração com o seu ERP atual, trazendo as ordens de serviços do seu ERP atual aqui para essa ferramenta de automatização dos apontamentos, ok? E aí você vai ter várias informações também referente ao OP, tá? Então você consegue ali visualizar o desenho, né, que está anexado na sua OP, né, na sua OS, tá? Consegue visualizar serviço terceiro, processo produtivo, lista de materiais, enfim, várias informações ali referente à OP vai estar disponível para o seu operador, tá? Reduzindo aí o papel no seu chão de fábrica, tá? Aqui a gente tem um dash, né, que é o status das máquinas da sua produção, tá? Então a ideia desse dash é você deixar numa TV, né, ali na produção, porque o próprio operador ele vai se monitorar, né, através desse dashboard. E aí você tem a listagem de máquinas trabalhando, máquinas paradas, máquinas ali em setup ou manutenção ou até mesmo desligada, offline, ok? E aí essa tarja amarela são máquinas que estão com status trabalhando ou parado e não foi justificado, no caso do parado, não foi justificado o motivo e no caso da máquina trabalhando, não foi justificado a OS. Então você tem um dash ali, onde o próprio operador ele vai se policiar para não deixar de informar a OS e não deixar de informar o motivo. O interessante disso é que você não perde o apontamento. O apontamento ele já está sendo realizado. Então eu tenho ali no exemplo do centro de usinagem 42, 2 horas trabalhadas. Então aquelas 2 horas eu não perdi. Por mais que o meu operador não informou a OS, o meu apontamento eu não perdi. O sensor ele já está trabalhando, ele já abriu o apontamento, o meu operador apenas vai lá informar em qual OS aquela máquina está trabalhando. Tá? Então eu tenho 100% de credibilidade nas horas apontadas. Isso é muito importante. Né? Esse é o grande diferencial hoje, ok? E aí você vai ter um gráfico também muito importante que é disponibilidade, tanto do seu parque industrial como por grupos de máquinas ou até mesmo por máquina, né? Dentro aí de um período que você seleciona. Tá? Você pode pegar o período dos últimos 30 dias, 60, 90, enfim, da última semana, do dia ou de um período específico.
tá? Então você sabe ali que aquele grupo de máquinas ou aquela máquina, qual que é o percentual dela trabalhando, qual que é o percentual dela parada e o mais importante, qual o percentual de cada motivo de parada, para você identificar ali onde aquela máquina está perdendo mais tempo parada para poder tomar uma ação e reduzir esse tempo de desperdício, né? Que é o tempo ali não agregando valor. Isso gera um custo muito alto para a empresa. O seu cliente não está disposto a pagar por essas paradas. É isso que acaba, entre aspas, encarecendo o seu custo hora. Então, se você não tiver uma gestão da sua produtividade, você vai ter um custo muito alto na sua produção, né? O investimento numa máquina ela é muito alto. Então, para valer a pena esse investimento, a máquina tem que estar produzindo o máximo possível, né? Então você tem que mapear isso, identificar o porquê que ela está parada e fazer uma ação para reduzir essas paradas, né? Às vezes ali é um tempo muito alto do operador tendo que buscar uma ferramenta que está longe, né? Então ele caminha todo esse percurso até buscar a ferramenta e durante esse percurso a gente sabe como funciona um chão de fábrica, que às vezes conversa com um, conversa com o outro, e aí acaba ficando muito tempo a máquina parada. Então, percebendo isso, a empresa vai tomar uma ação, de repente, de deixar as ferramentas próximas às máquinas, de identificar quais são as ordens de serviço que vai entrar naquela máquina e já fazer um preset com as ferramentas que vão ser utilizadas para aquela ordem de serviço. Enfim, são vários os motivos do que a máquina fica parada e mapeando isso, a empresa vai conseguir ter uma ação para poder reduzir essas paradas e aumentar a produtividade. Aumentando a produtividade, automaticamente você está reduzindo o custo e aumentando o seu lucro, tá? Isso é muito importante. E aí outros gráficos, a gente tem um Pareto aqui das maiores paradas, tá? Os motivos também filtrando por período ali, né? Então para você tomar uma ação, ok? Aqui é um outro gráfico muito importante, onde você faz a gestão da sua fábrica, né? Então ele compara ali a disponibilidade de algumas máquinas que você seleciona em comparação a todas as outras máquinas do seu parque fabril, né? Então ele fala, na média, a minha empresa está com uma disponibilidade de tantos por cento. Aí você seleciona uma máquina que você quer fazer uma consulta e você vê aquela máquina em comparação ao seu parque fabril, né? Quantos por cento o meu centro de usinagem ela tem de disponibilidade, né? Está produzindo em comparado ao restante da minha fábrica. Então você tem essa visão aí de comparação muito importante também, tá? Muito interessante aí e lógico você vai ter a média de disponibilidade da sua fábrica, né? E você vai ter outros relatórios também que é possível fazer, um comparativo, por exemplo, de máquina trabalhando com máquina em setup, né? Então você vai ter também um apontamento de setup de máquina para você identificar ali quais máquinas gasta-se muito tempo com setup, né? Para também tomar uma ação e tentar reduzir esse tempo de setup, ok? E aí um exemplo então de gestão à vista, né? Então você pode ter aí televisões no seu parque fabril, né? Com o monitoramento das máquinas trabalhando, parada, o motivo disso, as máquinas offline, tá? Você pode ter também individualmente por máquina um monitoramento, ok? E você também pode ter o GRV Vision, né? Que é uma ferramenta também da GRV integrada ao ERP, certo? Onde ele vai listar ali todos os seus recursos produtivos e a lista de tarefas, ou seja, as ordens de serviços que foram alocadas através de um algoritmo, né, de PCP, as ordens de serviços que foram alocadas na fila de cada recurso. E aí você tem uma identificação se ela está atrasada, se ela corre o risco de atrasar, se ela vai conseguir entregar no prazo. E aí seu operador ele sabe em qual ordem de serviço ou ordem de produção ele vai trabalhar, qual que é a próxima e assim vai, tá? Muito interessante esse gráfico aí de gestão à vista, ok? E aí falar um pouquinho sobre o nosso ERP-CPS, tá? Então, o ERP-CPS, ele nasceu aí no chão de fábrica, né? Então, a gente tem aí módulos muito interessantes referente ao PCP, parte de produção, o próprio apontamento aí no Connect IoT, só que ele é um ERP completo, né? Então,
ele tem lá um módulo comercial, a parte de CRM, vendas, tem a parte de ordem de serviço, PCP, planejamento, programação de fábrica, né? Parte de faturamento, compras, estoque financeiro, parte de qualidade, com as inspeções parciais, inspeção final, não conformidade, enfim, tem vários módulos aí para você fazer a gestão da sua empresa como um todo, tá bom? E o mais interessante, né, ele já é integrado com as ferramentas aí da indústria 4.0, ok? Esse é o grande diferencial também. Então, assim, eu mostrei um pouquinho para vocês do nosso ERP CPS, né? Então aqui está a tela principal do CPS, né? Com os módulos disponíveis, integrado aqui a ferramenta da indústria 4.0, né? Que é o Connect IoT. Porém, caso você não tenha aí o sistema CPS, o nosso ERP, né? Não tenha interesse em estar adquirindo o ERP, é possível integrar o Connect IoT, né? O sensor da GRV, no seu ERP, ok? Então, caso vocês estejam com essa ideia, pode me procurar aí e a gente conversa a respeito, ok? Falar um pouquinho para vocês também sobre o PCP, né, que é o Planejamento e Controle da Produção. Né? No nosso CPS, né, que é o nosso ERP, a gente trabalha com dois algoritmos, né, integrados ali com as ferramentas da indústria 4.0, que é o GRV-DDO e que é o Plan APS. Né? São duas ferramentas de planejamento das suas ordens de serviço ou das suas ordens de produção. Tá? O DDO ele é uma distribuição dinâmica de operações. Né? Então, é como se fosse um planejamento ali automatizado. Tá? Ele aprende os dados da sua empresa, ele aprende o ritmo de produção da sua empresa. Com base nesse aprendizado, ele faz aí o planejamento, né? Considerando ali a data de entrega das ordens de produção, das ordens de serviço, e te informa ali quando você tem que iniciar aquela produção para poder entregar no prazo. Né? E aí, com isso ele gera uma lista de tarefa para cada recurso. Tá? E tem o Plano APS, que é um planejamento com base nos processos produtivos. Tá? Também ele faz o planejamento, aí, sendo planejamento puxado ou planejamento empurrado, né? Para trás ou para frente, para você também gerar a lista de tarefa para cada recurso. Tá? Ele gera lá a data de início e fim programado com base nesse algoritmo aí que foi desenvolvido no ERP CPS, ok? Falar um pouquinho sobre o DDO. Tá? Então o DDO, o grande diferencial dele é que ele calcula o tempo de atravessamento, né, de cada recurso da sua empresa, de cada atividade da sua empresa. Tá? Então, o que é o tempo de atravessamento? Né? É o tempo ali de operação, setup, tempo de espera, o tempo de transporte da peça, ou seja, ele pega todo o tempo de desperdício, né, daquela atividade, da peça naquela atividade, soma-se ao tempo ali de máquina produzindo, e aí você vai ter um tempo de atravessamento. Né? E é interessante do DO, ele vai aprendendo isso automaticamente de acordo com o ritmo da sua empresa. Tá? Então ele pega estatísticas e histórias aí dos últimos 120 dias, né, dos últimos 4 meses. Isso é muito importante, estar utilizando a parte de apontamento, né, para estar finalizando os processos produtivos, e com isso ele vai calculando esse tempo de atravessamento. Então, por exemplo, você tem a operação de serra, a operação de torno, a operação de serrosinagem, a operação de erosão. Qual que é o tempo que a peça entrou na serra, fez todo o processo ali, aguardando o início da serra, setup, execução, depois foi lá para o centro do torno e começou o torno, né, a operação no torno. Então você percebe ali que tem um tempo de desperdício muito grande. E isso é variado, né, de acordo com a sua produção, de acordo com a realidade ali de cada empresa. Então o DDO ele aprende o quanto tempo, em média, né, existe esse tempo de desperdício para calcular o tempo de atravessamento. E a programação que ele faz, né, que é a programação puxada, ele pega a data de entrega daquela OP, né, daquela OS, e vai fazendo o cálculo utilizando o tempo de atravessamento. Né? Então pega a data de entrega, menos um dia ali
de produção que a gente configura, né, como uma folga, para entregar sempre um dia antes. E aí ele vai calculando ali menos o tempo de atravessamento de cada recurso programado para aquela OP e fala quando que você tem que iniciar aquela produção para poder entregar no prazo, né? Considerando o tempo de atravessamento, né? Que aí é o tempo de desperdício somado aí ao tempo produtivo. Tá? Então é muito importante isso, é muito interessante, tá? Caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre esse algoritmo, né, do GRV-DDO, a gente tem um curso disponibilizado em um site aí de EAD da GRV, vou mostrar para vocês logo mais, ou então pode entrar em contato com a gente que a gente faz uma demonstração aí de como funciona em detalhes essa programação, ok? E tem também o Plan PS, que é um módulo integrado ao sistema CPS, né, que é um planejamento de fábrica também. Ele considera todas as suas ordens de serviço, ordens de produção, com base na previsão de horas do seu processo produtivo. Né? Então você tem a etapa 10 lá, que é serra. Então você estimou 5 horas de serra. A etapa 20, que é o torno. Você estimou lá 3 horas de torno. E assim vai. Então ele pega esse tempo programado de cada processo e faz uma alocação, né? Como se fosse um project, né? Ele faz uma alocação dentro de uma linha do tempo e fala, ó, você vai iniciar essa produção tal dia e vai terminar tal dia, e aí ele calcula se você vai conseguir entregar no prazo ou não, né? E tem várias razões de sequenciamento, né? Você pode utilizar como razão de sequenciamento a data de entrega, a prioridade ou a razão crítica, né? A razão crítica que é muito importante. O que seria a razão crítica? É o esforço que aquela sua ordem de serviço tem, dividido ali pelo prazo, né? Pelo tempo que você tem para entregar aquela peça, né? Então, quanto maior a razão crítica ali, maior a prioridade da sua ordem de produção. E ele considera esses fatores para priorizar o planejamento da sua ordem de produção dentro ali do seu chão de fábrica. Ok? E com base nisso, ele vai alocando as ordens de serviço, calcula o início e fim programado de cada OP, de cada processo, e ele pega essa lista de tarefa e coloca para você lá nas ferramentas da indústria 4.0. Então, no Connect IoT, ele vai mostrar lá para o operador quais são as ordens de serviço que ele tem que executar primeiro. Tá? Então, ele vai seguir uma lista de tarefa planejada pelo setor de PCP. Então, isso que é interessante, né? As ferramentas da indústria 4.0 integrada com o ERP, tá? Já com o planejamento executado. Aí você vai ter gráficos de carga máquina, né? O quanto você tem de máquina disponível dentro do seu turno configurado e o quanto daquele tempo disponível, quanto já foi alocado naquela máquina, naquele recurso. Tá? Então você tem ali dos últimos 30 dias, 60 dias, 90 dias, um ano, quanto você tem de carga máquina de cada recurso seu fabril. Ok? Aí o GRV Viso, né, que eu havia explicado anteriormente, você tem a listagem das suas máquinas e as OS que foram alocadas ali na fila de cada recurso, ok? E aí você tem a gestão das cores, né? Vermelho está atrasado, amarelo corre o risco de atraso, verde vai entregar no prazo e assim vai, tá? Você tem também aqui no quadrante das máquinas quantas ordens de serviço está alocado na fila dela, e quanto de horas isso representa, né? Então você tem um carga-máquina já nesse gráfico de gestão à vista, tá? Também é vinculado ao sensor, então você também sabe se a máquina está trabalhando ou parada através do sensoriamento, né? E você tem indicadores aí para saber se a máquina está em gargalo ou ela é geradora de gargalo, enfim. Tem várias funcionalidades aqui muito interessantes. Depois a gente pode entrar em detalhes caso vocês estejam disponíveis. E aí um exemplo, né, desse gráfico de gestão à vista já numa fábrica, né, sendo utilizado aí para um dos nossos clientes, tá? Bem bacana aqui, bem interessante. E aí fica o convite para vocês acessarem o nosso site, que é o GRV Class, né? Lá tem cursos gratuitos, né? Por exemplo, esse curso de PCP está disponível para vocês, tá? Entender um pouquinho mais aí sobre o DDO, tá? Pelo nosso diretor Valdecir. E tem outros cursos também que aí são pagos, caso vocês tenham interesse, tá? Mas tem bastante conteúdo lá, gratuito, bem interessante para vocês, ok?
Fica o convite para vocês conhecerem um pouco mais das nossas ferramentas da Indústria 4.0 e segue meu contato para qualquer dúvida. Grande abraço, pessoal!